live que era para começar às 6 horas. Vamos lá, Ana. Ai, ai, ai. Mas, ó, eu Vamos acho que retomar. a gente tem assunto e a gente tem tempo, disponibilidade a marcar de novo para a gente não perder não só o tempo, né? Mas essa conectividade e a possibilidade de a gente conversar com as pessoas por aqui, né? E aí? Aqui, ó, já tem gente entrando aqui, ó, falando com Tem. você, ó. Oi, Já tem Gabriel, que gente bom que aqui. você está passando aqui. Deu errado a hora que a gente tentou no meu Instagram. Que ótimo que você achou da Renata. Estou feliz, muito feliz. Não, mas é porque acho através do seu também. Então vamos embora, vamos Ah, dar então, bora. continuidade. Ó, o nosso assunto hoje, né, Ana? Introduz aí os assuntos que nós aqui. Ai, pessoal, bem-vindos todos de volta de novo. É uma delícia ter vocês aqui. A gente estava chateado justamente por causa disso. O nosso desejo é trazer aqui para vocês um assunto que é não só interessante, instigante, curioso, mas que faz parte da nossa rotina o tempo inteiro, que é a comunicação. Junto, aqui, trazendo a Renata Borja para essa conexão especial, que é a emoção. Não tem jeito, né? A comunicação ela expressa a nossa emoção, a gente querendo ou não. E como Mesmo que a gente queira esconder, muitas esconder? vezes não tem jeito, né, Ana? Ela passa. Não, E é não tem engraçado, né, que jeito. a gente precisa falar mais sobre isso, sobre as nossas É, vulnerabilidades, porque muitas pessoas é, entendem, né, a emoção como uma vulnerabilidade, ou seja, sentir sim, não é pode. ficar vulnerável, ou seja, eu senti ansiedade, fiquei vulnerável, senti medo, fiquei vulnerável, senti tristeza, fiquei vulnerável. A gente entende as nossas emoções como uma vulnerabilidade, mas É, será, né? pois é, Será que não? exatamente isso. É tão interessante levantar esse ponto, Renata. Eu quero dar boa noite para todo mundo que está chegando aí. Tem pessoas que tentaram lá da outra vez. Agradeço a paciência e estarem de volta aqui conosco. Muito obrigada, Isso, gente. muito bom, muito bom. Mas você me lembrou, Renata, de um treinamento que eu fiz numa empresa uma vez. E a coisa que principalmente os executivos mais levantavam era: eu não posso mostrar minha emoção, senão eu demonstrarei fragilidade. Então as pessoas É, às vezes confundem vulnerabilidade com fragilidade e não apenas isso. Elas acham que à medida que escondem a própria emoção e colocam ali uma emoção de poder, de, de rigor, de autoridade, aquilo vai representar uma coisa muito eficaz ou mais eficaz para o outro. E na verdade, como a emoção ela passa pela comunicação de um jeito ou de outro, existe até um conflito de interpretação daquela mensagem. Então, não isso. é fácil mesmo para as pessoas que querem esconder a vulnerabilidade. A, E eu acho, a e essa comunicação, ela mostra fragilidade. tudo, né? E eu acho interessante, sabe uma coisa que eu vejo muito dentro do consultório? São os homens, num geral, é assim: os homens não podem sentir tristeza e mulher não pode sentir raiva. Isso, Você já reparou isso? principalmente isso, principalmente. Mulher que sente raiva, elas se sentem mal porque elas não deviam sentir, porque isso não é uma emoção Feminina. permitida, entre aspas, de acordo com a nossa, com a percepção dessa pessoa, quer dizer, Uhum, a compreensão dela própria é que assim, mulheres não deveriam ser raivosas. sim, Aí tem aqueles homens também que têm uma ideia de que homens não deveriam sentir tristeza. O homem que sente tristeza, ele é é frágil. frágil. Mulher que sente raiva, ela é inadequada. E Isso aí a aí. gente fala muito sobre essas nossas essas percepções. Então, muitas vezes dentro do consultório, os pacientes eles reclamam, era assim, como é que eu faço para eu não sentir raiva? Você vai me ajudar a Aham. não sentir raiva? Você vai me ajudar a não sentir tristeza? Eu E tem preciso jeito, acabar com a minha né? ansiedade e eu preciso eliminar a minha ansiedade. E tem Será? jeito disso? Não tem Né? jeito, né, Renata? E é interessante isso, porque olha a comunicação, né? Eu quero deixar de sentir. Porque como a gente É. falava na introdução, né? Lá Aham. da primeira vez que a gente tentou, nós não fomos.
educados, nós não fomos educados no sentido literal da palavra para sentir e menos ainda para demonstrar nossas emoções. E para comunicá-las também, porque isso também é errado. Ou Menos seja, ainda. você não pode sentir ansiedade, você não pode sentir medo, você não pode sentir tristeza, você não pode Raiva, sentir raiva, não tristeza. pode nem comunicar que você está sentindo. Então, e isso é o que a gente está aqui para dizer hoje. Quer dizer, será que a comunicação das nossas vulnerabilidades, das nossas emoções, será que ela é tão ruim assim? Né? Como é que a gente vê isso? Você como uma comunicadora, principalmente, né? Eu lembro que uma das coisas que aquela vez que a gente estava junto, que você me mostrou aquele vídeo do Obama, e aí ele chora na hora que ele está fazendo um discurso no Brasil. E aí, na hora que ele chora, as pessoas batem palma. Aí você fica falando, poxa, um líder mundial, ele chora na frente, na frente do público, Sim. Num discurso oficial, num outro país, e as pessoas batem palma. Aí eu te pergunto, né? Como é que as pessoas ainda acham que a gente não pode expressar? Isso é muito legal, porque as pessoas esquecem que o que faz a conexão entre as pessoas é a capacidade de expressar as nossas emoções. Por quê? Sim. Se você não demonstra, o outro não conecta. E se ele não conecta, ele não está com você. Aliás, eu adoro dividir a palavra comunicação, né? Porque ela começa com e depois ela termina com ação. Então, comunicar literalmente é uma ação de um com o outro. Conjunta, e a emoção permeia essa via, que é uma via de vai e vem. Eu falo que a comunicação é um ping-pong. Se a gente quiser brincar e falar que é um jogo de ping-pong. Melhor do que um ping-pong, talvez seja um frescobol. Porque no frescobol, a gente não quer errar. A gente não quer que o outro erre, porque senão o jogo fica sem graça. É diferente do tênis, que eu tenho que fazer o ponto porque eu vou ganhar. No frescobol é muito legal, porque é isso que acontece na comunicação. Eu quero ouvir, eu quero falar, porque a gente tem um objetivo em comum. E é conjunto. É conjunto. E quando você trouxe, assim, só para fechar o Obama, para mim, ele é o maior exemplo de oratória hoje, porque ele faz essa conexão. Né? O que eu queria levantar é essa conexão. E se você não demonstra sua emoção, você não se conecta com o outro. E ele faz isso muito bem. Ele vai no nível do outro. Então, ele estava no Brasil, o discurso dele começou com ele falando algumas palavras em português. Olha a conexão. Depois, ele contou que o primeiro contato dele com a cultura brasileira, com o Brasil, foi um filme que ele assistiu com a mãe dele. E aí ele é tão inteligente, ele faz uma conexão tão poderosa, que ele fala das favelas que ele viu, das montanhas que ele viu. Então ele traz os cenários e ele termina dizendo assim, essa introdução dele, né? Ele fala assim, e minha mãe, ela não tinha noção de que o dia que eu pisasse, que eu viesse a primeira vez no Brasil, eu seria o presidente dos Estados Unidos. Olha como que isso é forte. A partir de uma conexão emocional da relação dele com a mãe dele, ele faz uma conexão com um território nunca pisado antes, mas ele marca o lugar de autoridade. Ele fala, olha aqui, eu sou o presidente dos Estados Unidos, eu estou aqui. Só que ele faz isso de um jeito muito emocional com a plateia. Então, ninguém acha ele arrogante, ninguém acha ele autoritário, e nem por isso ele não é firme, seguro e tem autoridade, né? Eu acho que é por aí. E eu acho que isso, assim, eu lembrei disso hoje, na hora que eu estava pensando, né, sobre essa nossa conversa aqui, porque eu falei, o que eu penso disso? Eu acho que a comunicação, ela passa pela emoção, mas ela passa também pela empatia e pela nossa capacidade de se colocar no lugar do outro, de tentar entender o que o outro está passando e tentar entender o que está acontecendo do lado de lá.
Isso E aí. assim, e uma coisa que eu vejo muito, assim, coloco às vezes dentro do consultório, eu até questiono aquelas pessoas que elas querem ser muito perfeitinhas e elas querem, ah, não, porque assim, eu falei, peraí, vamos pensar uma coisa. Quem é a pessoa mais perfeita que você conhece? E geralmente, quando eles trazem aquela pessoa mais perfeita, eu falo, você se conecta com essa pessoa? Eles geralmente respondem não. Não. Eu falava, então você quer ter essa relação que você tem com essa pessoa, você quer que as pessoas tenham a mesma relação com você? Elas dizem não. Eu falei, que É, tipo de relacionamento você quer com as pessoas? Às vezes, principalmente gente de empresa, muitas vezes, quando a gente trabalha com eles, pior. eles, eles falam, não, eu queria chegar no lugar de tal pessoa. Eu falei, vem cá, qual que é a sua conexão com essa pessoa? Uhum. Então, ele é um líder super eficiente, super eficaz, super bacana, não sei o que lá e tal. E você quer ser igual a ele. Mas e Sim. você quer ter comunicação com as pessoas abaixo de você, a mesma comunicação que ele tem com você. Fala, não. Fala, não. É. Você não quer ser como ele? Como, né? Então, É isso é aí. muito É isso interessante, aí. porque o não. A pessoa, para ela passar aquele nível de perfeição que ela passa um Uhum. nível de perfeição, mas ela É, não tem a comunicação. Então, é, ela passa, eu sou é. perfeito e ninguém Uhum. mais é. Ou seja, e as Uhum. pessoas não têm acesso a essa pessoa, então É, ela é inacessível. Ou seja, você é é, perfeito, inacessível. é. Será que isso que é o que as pessoas querem? Ou seja, será que não é muito mais corajoso, né? Aí a Uhum. gente volta na história lá do Obama. Será que não é muito mais corajoso um Aham. presidente estrangeiro, um líder mundial, não é Uhum. muito mais corajoso da parte dele? Ele vir falar de uma coisa pessoal, de uma vivência pessoal de infância dele. Não é muito mais corajoso isso do que ele simplesmente fingir que esse Brasil é um país maravilhoso, não sei o que e tal coisa, fazer uma série de elogios Não, não faz conectados com conexão. a pessoa dele. Ou É. seja, que tipo de emoção ele vai passar para as pessoas dessa forma? Ou seja, ele vai passar mais emoção se ele falar a história infantil dele, de uma emoção que ele carrega com essa história infantil, ou ele vai passar essa emoção de eu sou certinho. É. Eu tenho visto que assim, o pessoal tem acompanhado o Big Brother ali, eu não acompanho muito, mas eu fico Eu também sabendo, não. pergunto, o que está acontecendo? Quem está vendo lá? Aí você vai ver, as pessoas no geral, elas estão se conectando sempre com quem? Com É. aqueles que demonstram mais as emoções. Aqueles que são muito certinhos, eles geram uma irritação nos outros. Sim, Eles geram é. um Porque incômodo. Não, essa é pessoa tem quase. alguma coisa nela que eu não conheço, eu não sei o que Então, é. é isso. Gera uma Porque ideia de gera. desconfiança, É. né? Porque é quase a representação de um papel, né? Além da Sim. desconfiança, gera uma. É o que a comunicação não violenta prega, é justamente o oposto, né? Quando você não expressa suas emoções, e aqui também deixar claro, né, Renata, que não é pra gente ficar lá assim, ó, qualquer coisa, seu chefe brigou com você, eu tenho que demonstrar, vou chorar. Não é isso, Não, né? Porque não. as pessoas também têm que entender que é uma demonstração genuína do sentimento e que isso pode ser expresso por palavras, não por atitudes infantis e inadequadas, especialmente no ambiente de Perfeito, trabalho, né? perfeito. Mas a comunicação violenta, ela não busca o bem comum, né? O bem comum no sentido de do frescobol que eu falava antes, né? Do Sim. ganha-ganha naquela relação, naquela condição de comunicação. A Uhum. comunicação violenta, ela prega o poder. Eu não vou dividir o meu poder com você. Eu vou executar o meu poder sobre você. Né? E aí eu crio distanciamento, que é o Sim. contrário do que a gente está falando aqui. Né? A comunicação não violenta, ela prega o quê? A conexão por meio das emoções, né? A capacidade que a gente tem de falar sobre a gente mesmo com seriedade e expressar o que a gente sente de uma forma clara, eficaz e sem a palavra não é nem magoar o outro, é sem prejudicar o outro. É, é, uma, um desafio, mas que é possível. É muito possível. Basta a gente primeiro querer,
aprender a usar uma comunicação mais eficaz nesse sentido, né? E procurar entender e evitar os sinais de uma comunicação violenta, Uhum. né? Tem uma pessoa aqui que está perguntando aqui, como expressar Ei, as emoções Raíssa, da melhor maneira, né? Acabo que expresso sem filtro, né? A expressão sem filtro pode ser pior, claro. Eu acho sim, que a gente tem que tomar. A questão é importante que a gente entenda que a emoção ela é válida. Agora, claro, isso não significa que eu possa sair por aí batendo nos outros, metralhando, brigando com os outros, metralhando todo claro, mundo, não é isso? é. Quando a gente fala expressar a nossa vulnerabilidade através das nossas emoções e através. E eu acho que, inclusive, Ana, as vulnerabilidades não só das emoções. Eu Uhum. posso falar para os outros, por Não, exemplo, de uma vulnerabilidade que eu tenho, que é o meu déficit de atenção. É uma vulnerabilidade que eu tenho. E eu sim, falo. uhum. E eu expresso, Claro, falo, gente, olha, vocês me claro, desculpem, eu esqueço das coisas. Quando eu vou dar aula, eu falo para os alunos já de cara, olha, vocês não levem a mão, mas eu não guardo o nome de ninguém. E eles é, entendem. Eu falo, gente, eu não claro, consigo memorizar. Então, eu tenho uma dificuldade de memorizar. Eu vou tentar. Alguns eu vou guardar sim, mais, mas não é porque eu não guardo de todos que significa que eu não me importo com todos. Então, quando eu me sim, expresso, e quando eu expresso essa minha vulnerabilidade, sim, não somente a minha vulnerabilidade emocional, mas pode ser uma vulnerabilidade minha de ação, uma dificuldade sim, não, cada um tem, o sim, outro vai me entender eu melhor e acho, eu acho que contribui. O que a gente pronto, tem que é, diferenciar é que não é porque eu estou com raiva que eu posso sair brigando com todo mundo, não é isso que eu estou dizendo. não, Ok? Não é isso então, que nós estamos é esse o colocando aqui. Eu acho que a ponto, gente tem que deixar bem claro. Nós não, estamos falando que eu estou com raiva e eu tenho que sair brigando. Eu estou com raiva e eu não, posso dizer, olha, não, não, eu não, tô isso incomodado aí, com isso. E isso sim, daqui não, está me é, deixando com raiva. Eu falo às vezes assim, os pacientes mais isso, brigões falam assim, gente, sai fora, sai de cena, explica. Fala, ó, eu agora é, não vou falar com é, você sobre isso, porque agora eu estou muito irritado e eu vou brigar com você. Amanhã eu converso uhum, sobre isso de uma forma é. mais tranquila. Então, eu acho Então que a esse é gente o pode filtro, falar, né? né? Quando ela pergunta, acaba que se expresso sem filtro pode ser pior. Eu acho que são dois filtros necessários para a gente conseguir falar das emoções, respeitando o outro, né? O primeiro Sim. filtro é esse de reconhecer a emoção. Primeiro, eu tô com raiva, né? O que eu vou fazer com essa raiva? Essa raiva pode prejudicar a relação que eu tenho com essa pessoa com quem eu estou conversando? Acho que esse é Sim. um filtro fundamental, né? E o segundo filtro, para que a gente possa dizer as coisas que a gente precisa dizer e às vezes o que o outro precisa de ouvir, são as palavras. A seleção das Uhum. palavras. A gente não precisa. Eu conheço duas pessoas que costumam falar assim: olha, eu sou gente boa, mas quando precisa ser grossa, eu sei ser grossa. Vangloriando de uma forma de Desgrossa, comunicação que é agressiva, sabe? Falaram desrespeitosa. isso para quem, né? Eu falei, olha, eu vou ter que discordar, né? Tudo bem que esse é seu jeito, se você acha que esse é o melhor jeito de se relacionar com as pessoas, ok, mas tem como a gente conversar e falar o que a gente precisa sem grosseria. E isso, em primeiro lugar, é a seleção das palavras. E como você Sim. mencionou, a empatia. Você gostaria de ouvir uma pessoa sendo grosseira com você? Claro que Uhum. não. Então, Uhum. é isso que você falou, reconhecer, agora eu estou com raiva, nós não vamos conversar, porque se qualquer coisa que eu disser aqui agora, não vai ser legal para a nossa relação. Ponto. Se for numa relação pessoal, daqui a pouco aquela pessoa vai entender e vocês voltam a conversar. Pode ser que no Uhum. trabalho, numa reunião, isso não seja possível, né? Sim, Então, é sim. o filtro da seleção das palavras. A gente não precisa concordar com tudo, com todo mundo o tempo todo. Claro que não. Mas a gente precisa de Uhum. fazer uma coisa baseado num processo que é o processo da validação. Tudo que o Sim, outro fala tem valor. Tudo que o outro fala tem valor. Porque é a expressão de um pensamento dele. Não necessariamente ele perfeito. está 100% certo, mas aquela é a expressão do pensamento dele. Então, validar não significa concordar com tudo. É diferente.
É É diferente. totalmente diferente, né? E você pode validar, dizer, olha, eu entendo que você está com raiva, porque a validação é você dizer, entendo que você está com raiva, entendo que você está ansioso, entendo que você Uhum, esteja triste, eu entendo isso, uhum, uhum. mas, É isso mas, aí. É isso. eu entendo isso, né? É. Agora, quer dizer, eu não preciso nem colocar o mas, para ser sincero, porque eu acho que Não quando a precisa gente do mas. coloca o Não mas, precisa, eu ia te falar isso, é né? isso que eu ia dizer. Não preciso colocar o mas é interno, né? Não é verbalizado, o mas é o interno. Mas o que a É gente isso. precisa ver é assim, olha, eu entendo que você esteja triste, Uhum. e isso aqui faz sentido para mim que você esteja triste. O que a Aham. gente pode fazer com isso é isso, tal coisa assim, assim. O que a gente É, poderia se propor, a gente pode propor uma outra coisa. Então, é. é importante que seja colocado Sim. essas coordenadas no sentido E é da por. validação emocional. É, Uhum. o que eu acho que muita gente não entende é que você se sentiu ameaçado no sentido de desrespeitado, no sentido, você vai sentir raiva. Agora, não é Claro. porque você se sentiu desrespeitado que o outro te desrespeitou. Ou É que o outro isso. está percebendo que ele te Também é isso. desrespeitou. É. Você tem direito de se perceber Uhum. desrespeitado. Mas Sim, o outro pode ser que ele não tenha percebido aquilo como um desrespeito e pode ser que ele, na sim, visão dele, não seja um desrespeito. sim. E Agora, por ainda isso que a gente pode se comunicar para as coisas poderem se adequar e se ajustar. é isso aí. A Porque a Raíssa minha fala. percepção é a minha interpretação, que é o que a gente coloca sempre. A terapia cognitiva, ela propõe o quê? A ver essa percepção, ou seja, Reconhecer, né? refazer, na realidade, reconhecer e entender a interpretação que eu fiz Uhum, e uhum, poder fazer uma nova interpretação. uhum. Porque eu posso fazer uma nova interpretação. Claro. Então, é possível. Eu posso entender que você, Ana, falou uma coisa comigo. Eu posso entender inicialmente que você me desrespeitou com uma fala que você teve para mim. E você pode dizer, Renata, olha, você me desculpa. Na realidade, Uhum. esse não foi o Isso aí. objetivo. O meu objetivo com essa fala era essa outra coisa. E eu posso É. entender, Uhum. mas eu só É. vou saber que esse Se objetivo você foi fizer o outro. cheque da informação, porque Exatamente. o Se eu que a gente perguntar, ó, mas é falha, né? isso, né? É isso. Como é que eu Peraí, posso né? Ô, aumentar meu Renata, peraí. autocontrole? Eu entendi isso, mas isso eu não achei legal. Né? A gente pode dizer isso para o outro. Aí você fala, não, mas não Pode. foi isso que eu quis dizer. E aí a gente vai fazendo o tal do frescobol. Né? Falta Sim, muito para a gente fazer, quando eu falo de cheque, o verificar feedback, com o né? outro mesmo, o feedback dessa percepção mesmo. Olha, Sim, eu fui, tá claro para você, eu consegui me expressar, né? O que você trouxe, como que isso foi para você, como que você percebeu, sentiu, não sei, em alguns momentos a gente precisa desse cheque. E as pessoas esquecem que no processo de comunicação a gente não ouve só com o ouvido. Eu falo nos meus treinamentos que a gente ouve com o olho também. Por quê? uhum, A gente faz uma leitura do outro quando a gente está no face a face. Então a gente consegue perceber a mudança de atitude do outro sem essa pessoa abrir a boca. É uma mudança verdade. na forma como ela sentou, ela se movimentou. Então, essa interpretação do outro, ela faz parte dessa leitura, dessa escuta que a gente tem também. E a partir disso a gente consegue fazer ajustes na nossa fala, né? A Raíssa fala aqui, uma comunicação assertiva é diferente de uma comunicação imperativa, com certeza, porque a imperativa é aquela onde eu sou dono de todas as verdades, né? Que é o Onde eu contrário do que sei. a gente está falando aqui, É, né? Então, para a gente entender esse vai e vem da comunicação, o que, que é essa conexão e o que importa no processo da verificação com o outro, é a gente ter coragem de se abrir até para dizer para o outro, olha, eu vi que você ficou desconfortável, foi alguma coisa que eu falei? Né? Mas isso é sim, buscando
o outro para conectar com você. Não é no sentido de falar assim, ó, se você se sentiu incomodado, o problema é seu. Porque tem gente que age assim, né? E aí, E de aí é que fato, tá. é um desrespeito, uma agressão, né? Mas é interessante porque, assim, tem gente que entende que a forma que eu tenho é até por vingança mesmo, é a forma que eu tenho de lidar. A outro É. me chateou, então eu vou me vingar dele, Ah, vou me vingar dele sendo sim, grosseiro com ele. É uma sim, forma de sim, comunicação. Agora, é uma sim. forma de comunicação muito disfuncional, porque na realidade essa pessoa ela Totalmente vai afastar disfuncional. as pessoas dela. Se eu quero me Adorei, conectar, se eu adorei. quero me conectar, eu tenho que fazer diferente. Ou seja, É, então tá. Então, você é assim, então, para poder conviver comigo é assim que você tem que conviver. Ok. é, Quantas pessoas vão querer conviver com uma pessoa assim? Muito é. poucas. Isso é Então, a interessante. coisa ela é ruim para ela. Ela está É, entendendo. Isso é. é positivo. Talvez até como uma defesa para não se sentir mal o Uhum, uhum, suficiente. É preferível eu. uhum. Porque para ela É, o vingar-se seria mais importante, às é. vezes, até do que a conexão. Eu vou te Tudo bem. falar Se a uma meta dessa vivência pessoa é se pessoal. vingar, tudo bem. É. Recentemente eu vivi uma situação com. Na verdade, a situação ainda nem está resolvida. É, porque existe um ditado que minha mãe me ensinou a vida inteira, que chama-se quando um não quer, dois não brigam, né? E eu acho que isso é a base da Verdade. comunicação não violenta, né? É Sim. um ditado assim bem popular, mas que faz tanto sentido nessa minha vivência trabalhando com comunicação. E é assim, a pessoa me chama para briga. Esse me chama para briga é a leitura que eu faço das palavras usadas, do tom usado, às vezes é até escrito, não necessariamente uma coisa verbalizada. Às vezes é numa Uhum, mensagem de WhatsApp. Aí você uhum. agrupa aquele conteúdo, aquelas palavras, a forma. E aí, como um não quer, dois não brigam, qual que foi a minha atitude? Silêncio. Porque naquele momento, qualquer resposta que eu desse, era eu entrando na briga. E eu não aceitei entrar na briga. E E eu eu acho preferi o que tem. silêncio. E a pessoa interpretou como se eu tivesse ignorado. E aí voltou com mais braveza, com mais arrogância, com mais estupidez, falando que não admitia ser ignorado. Aí, nesse momento, eu continuei em silêncio. Eu falei, quando você falou que é um comportamento disfuncional, é absolutamente disfuncional. A pessoa foi Sim. incapaz de perguntar por que você ficou em silêncio? Por que você não me respondeu? Quando eu falo do check, né, da comunicação, Uhum. bastava me perguntar. Porque aí, naquele tom, eu responderia, olha, porque eu não quero brigar com você. Né? Eu não Uhum. quero, eu estou Uhum. evitando um conflito com você, com esse meu silêncio. Mas, se você quiser conversar, a gente pode, mas em outro tom. Mas a pessoa, obviamente, não. Ela entendeu o meu silêncio como ignorar, ficou com mais raiva ainda e agora está nesse comportamento da revanche, sabe? Eu continuo em silêncio, Da vingança. da A vingança. questão Mas é eu essa, né? continuo em silêncio, porque eu não vou entrar nessa briga, entende, Renata? Né? Eu estou E contando isso aqui para todo a mundo questão porque é. às vezes é do seu lado. É como uma pessoa que está ali no dia a dia com você, né? É um marido, um irmão, um filho. Então, algumas vezes a gente precisa evitar o conflito, sim. Mas a gente tem que ver em que lugar que o outro está, para você saber que resposta que você dá, né? E eu acho que quanto mais a gente comunica, que é um pouco. Aliás, o silêncio é uma comunicação também. Pode ser que ele não Claro. entenda agora. Agora, você Sim. pode, inclusive, em um outro momento, falar: olha, você me desculpa aquele Cê... dia, eu me calei naquele dia, porque naquele dia eu achei que não seria útil eu falar Uhum. alguma outra coisa naquele momento com você. Então, assim, a Sim. gente pode estar sempre comunicando, inclusive até o silêncio, talvez no segundo momento, não naquele momento, porque às vezes naquele momento é inútil Isso. você É comunicar isso aí. naquele momento, mas você pode comunicar depois.
E eu, sabe assim, a gente, o É nosso isso. tempo que está acabando, o pessoal já me avisou que, ó, já tem meia hora que vocês não Ai, estão ai, aí, ai, porque que passa pena, não é rápido. possível. É porque passa rápido. Então a gente Muito já. rápido. E aí, o que eu acho que é importante, assim, sinalizar, assim, para fechar, e que eu queria deixar aqui para as Uhum, pessoas gente, uhum. valide a emoção do outro. Valide a sua emoção. É isso. É isso. Valide as suas vulnerabilidades e entenda que a sua Uhum. vulnerabilidade ela pode ser a conexão com o outro. E Pronto. vulnerabilidade não significa somente tristeza, raiva, ansiedade, medo. Não, não é isso. É Fragilidade, aquilo, né? é a minha distração, é a minha pressa, é a minha dificuldade de esperar, é a Uhum. minha passividade diante de uma determinada situação. Isso são vulnerabilidades, né? É. Que todos nós temos, cada um tem a sua. É o meu silêncio, são as nossas vulnerabilidades também. O silêncio é uma vulnerabilidade também. É É. uma comunicação, mas é também uma vulnerabilidade minha. Olha, eu não vou entrar Uhum. nisso aqui agora, porque eu não estou Uhum. afim de estudar, É né? isso Então, assim, mesmo. não estou afim de entrar na confusão. Né? É isso Então, aí, o que eu Renata. acho que a Melhor gente fechamento precisa é impossível. vamos validar as nossas vulnerabilidades, vamos validar a vulnerabilidade do outro e vamos Uhum. entender que essas vulnerabilidades são um ato de coragem, porque a Isso vulnerabilidade aí. é corajosa. É. Você aceitar que você tem, ou você reconhecer que você tem uma dificuldade, você dizer, olha, Uhum. eu tenho uma dificuldade de ouvir, olha, eu tenho uma dificuldade de falar, olha, eu tenho uma dificuldade de me Sim, posicionar, eu sim, tenho uma dificuldade de lembrar nomes, eu tenho uma dificuldade de uma série de coisas, eu estou pensando em várias sim. dificuldades que nós podemos ter, né? Se quando eu Cada um. reconheço e informo, a comunicação se Isso. estabelece. Flui, flui. É E isso isso aí. seja num É ambiente isso. profissional, isso seja num ambiente familiar, Familiar, isso, pessoal. isso se dá em qualquer Amigos, né? ambiente, É isso com os mesmo. amigos. Eu É. acho que isso pode acontecer de várias formas diferentes. A Lorenza aqui falando para a É, gente. Ó, Lorenza, ai, Carla, querida. Lorenza e Carla, delícias vocês por aqui. A Marisa falou Tá que bom. adorou, que vai assistir de novo. Mas eu Então queria vamos, não, a aproveitar seu gente vai fechamento. fazer toda semana agora, né, Ana? A gente quer pensar, quem sabe toda quarta, né? As pessoas até já vão saber. Mas eu queria fazer um fechamento aproveitando uma coisa que você falou. Eu acho que a validação ela é assim o meio mesmo para a gente fazer uma comunicação fiel, genuína e que conecte mesmo com o outro. Uma validação do nosso sentimento, validação do outro e dos pensamentos. E aí você falou uma coisa sobre a coragem e me lembrou. Tem um livro que chama O Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. O autor é o André Comte Sponville, um filósofo francês, e ele fala, ele elegeu, né, 18 virtudes. Ele não fala se são as melhores ou piores, mas foi o que ele elegeu para que as pessoas reconhecessem e validassem em si esses valores também, né, dessas virtudes. Uhum, E ele, quando fala da coragem, ele fala que a coragem não existe se não houver o medo, se não houver a insegurança, se não houver a fragilidade. Então, claro. quer dizer, para eu ser corajoso, eu tenho que ter uma vivência negativa. Só a partir Uhum. dessa vivência que eu vou ser corajoso, né? Claro que eu estou falando em nada. Então, tem tanto a ver com o que a gente está falando sobre aqui, a expressão da vulnerabilidade. Então, se eu sou vulnerável, eu sou corajoso quando eu coloco essa vulnerabilidade na frente do outro, mas também é só por isso que eu me conecto com ele. Então, vamos fortalecer as nossas relações aí, né, Renata? Você falou essa da coragem, eu costumo falar o seguinte, que o corajoso e o medroso, eles são a mesma pessoa. Aí todo mundo Sim. fala, mas por quê? Não, o corajoso e o medroso são diferentes. Eu falo, não, a diferença entre o corajoso e o medroso é que o corajoso, ele tem medo, mas ele enfrenta. Ele faz, ele vai. Ele É. vai lá e ele Aham. ele não tem problema.
eu vou mostrar quem eu sou e eu não tenho medo de me mostrar da forma como eu sou. É assim, e olha, Uhum. né? Esse é o meu funcionamento. Eu não tenho medo de me mostrar dessa forma. E o medroso é aquele que parou e falou: não, ninguém pode perceber que eu tenho esse medo. É aquele que vai para a É. palestra e fala: ninguém pode ver que eu estou com medo de ir para a palestra. O corajoso é Uhum. aquele: olha, gente, eu estou aqui morrendo de medo aqui na frente de falar aqui com você. Mas eu tô Aham. aqui e Eu eu tô vou aqui, falar. ó. Eu tô Então com vocês frio perdoem na minha boca barriga, mas eu seca, tô. meu frio na barriga, isso aí. É isso, né? Ana, estão pedindo Mas para que você dizer bom. o nome do livro de novo. Estão pedindo O aqui o nome do livro de livro novo. chama O Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. André Comte Sponville. Tá? Combinado. Querida, Vale a foi bom, leitura. né? Pessoal, delícia, como sempre. Nós vamos colocar Obrigada, depois Renata. no seu No IGTV e no meu meu, para todo mundo ter IGTV, acesso. Isso, tá? Depois quem todo quiser mundo assistir que de novo, quiser, indicar, né, para atingir mais nós vamos pessoas aí. colocar aí vocês podem saber e falar para as outras pessoas. Combinado, gente? Obrigada, querida. Combinado. Boa noite, pessoal. Semana Obrigada, que vem nós Renata. combinamos o outro horário. Semana que vem, na quarta, eu vou fazer uma outra live com a Laura Serrano. Tá, Do, tá tá? bom. Mas aí eu Do vou. Mas a Partido. gente combina. Mas ela me convidou para uma live na quarta-feira. Mas aí a gente Tá vai bom. falar, a gente vai aproveitar e faz A ou gente divulga. A gente combina e divulga, divulga, ou né? faz na segunda ou faz na sexta, tá, gente? Vocês já ficam convidados, eu e a Ana vamos conversar Fechado. sobre vários assuntos daqui para frente, tá? Ó, beijinho, querida. Um Bom beijo, falar com pessoal. você. Boa noite, bom descanso. Boa noite, Tchau, gente. tchau. Obrigada por estar conosco, tá? Beijo. Tchau. Muito obrigada.